Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num episódio específico, o 29 e 27 do The Atheist Experience. Isso, com o Forrest Volkai e o Jim Barrows. A gente tem a gravação aqui e foi, nossa, cheio de debate, né? O pessoal ligando, falando de ateísmo, teísmo. Exato. Evolução, Bíblia, de tudo um pouco. E a nossa ideia aqui é meio que destilar o que foi mais, assim, instigante ali, né? Um material que pode ser bem útil para quem acompanha, por exemplo, Mente Ateísta. Com certeza. Foi um episódio bem denso em termos de argumento, lógico, filosófico. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a tentativa de definir Deus. Ah, sim. Como foi isso? Bom, não só como criador, mas como, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E aí fizeram uma ponte, tipo, equiparando Deus à verdade objetiva. Interessante. Mas, e aí? Aí que começou o debate semântico, né? Porque, espera aí, a verdade governa, ela tem autoridade, ou ela só descreve como as coisas são? Os apresentadores apertaram bastante nesse ponto. Sim. Questionaram a própria metáfora da autoridade e essa coisa das definições parece que continuou, né? Continuou. Foi para a discussão da moralidade, usando amar ao próximo, lá de Coríntios 13. Ah, o texto clássico do amor paciente, bondoso. Esse mesmo. Pegaram a descrição paciente, bondoso, sem orgulho, não guarda rancor e, questionaram a praticidade disso. Tipo, é claro o suficiente? Funciona sempre? E deram exemplos, imagino. Sim, falaram, por exemplo, do orgulho dos pais, que geralmente é visto como algo bom, né? Ou da importância de, às vezes, lembrar de erros passados para a gente se proteger. Coisas assim. Faz sentido. Levanta a questão se essa passagem é um guia moral tão absoluto ou se depende muito do contexto, da interpretação. Exato. A crítica não era nem a bondade em si, mas a usar esse texto como a definição final e sem problemas do que é amor e moralidade. E isso leva a outro ponto onde definição foi crucial. Informação biológica. Ah, o argumento do DNA, do design inteligente. Isso. A ideia de que a complexidade, a informação no DNA, provariam um designer. E como eles rebateram? Focaram justamente na palavra informação. Argumentaram que, cientificamente falando, informação pode sim surgir de processos naturais aleatórios, como a seleção natural atuando em mutações. Ou seja, não precisa de uma mente por trás para gerar o que a gente chama de informação genética. Exatamente. Criticaram a definição que o pessoal do DI usa, que meio que já assume uma intenção, uma mensagem ali. A discussão foi muito sobre o que é aleatoriedade e a necessidade de evidência forte para alegações, extraordinárias. Complexidade por si só não basta como prova de design. E entendi. E essa questão da interpretação voltou na análise do texto bíblico mesmo, né? Com a palavra orgulho. Sim, esse foi um exemplo pequeno, mas muito bom. O pessoal ligando e dizendo, mas o significado de não se orgulhar é óbvio. E os apresentadores? Mostraram que não é bem assim. Orgulho pode significar coisas diferentes, depende da tradução, do contexto cultural, da intenção do autor, da leitura de quem está lendo hoje. É a tal da ambiguidade, né? Que complica qualquer leitura muito literal de textos antigos. Exato. E falando em complicações, o problema do mal, claro, não podia faltar. O clássico. Deus bom e todo-poderoso versus o sofrimento e coisas moralmente duvidosas na própria Bíblia. Pois é. Como conciliar um Deus assim com o sofrimento que existe ou com mandamentos bíblicos que hoje a gente vê como imorais? Escravidão, por exemplo. É um ponto pesado. Muito. E questionaram forte se a crença em Deus é mesmo necessária para ser moral. Defenderam que dá para construir moral de outras formas, com base na razão, empatia, bem-estar. E até que o Deus descrito em algumas partes da Bíblia teria atitudes questionáveis hoje em dia. Exato. O que nos leva ao último ponto que eles pegaram bastante. Propósito de vida para quem é ateu. Certo. Se não tem Deus, de onde vem o sentido da vida? A visão que eles apresentaram foi a de um propósito subjetivo. Quer dizer, não tem um propósito cósmico dado. Então cada um é livre para criar o seu. Uma espécie de faça você mesmo do sentido da vida. Tipo isso. Falaram em niilismo otimista.
Reconhecer que o universo não liga pra gente, mas ver isso como liberdade para buscar o que nós valorizamos. Relações, conhecimento, experiências. E em contraste com a ideia de que a gente nasce buscando um propósito divino ou que só de agir como se a vida tivesse sentido já prova Deus, algo assim? Exatamente. Então, resumindo essa análise toda, O que fica, né? fica muito claro que o foco foi em destrinchar argumentos. Definições, evidências, interpretações mostraram como é difícil definir Deus de um jeito claro e testável. E as ambiguidades e, vamos dizer, tensões morais que surgem quando se olha a Bíblia com um olhar mais crítico. Isso. E, por outro lado, a perspectiva ateísta de construir significado e moralidade sem precisar de um fundamento divino. Para quem produz conteúdo comumente ateísta, é um prato cheio de exemplos, né? De como questionar premissas, né? Mostra bem como muito debate, no fundo, é sobre as palavras que a gente usa, né? As interpretações, os pressupostos, que nem sempre são óbvios. Exato. É um exercício de clareza. Fica a reflexão, então. Usa para falar de Deus, verdade, propósito, informação. Se ela mesma já carrega tanto peso, tanta interpretação, como a gente pode ficar mais atento a isso? Como a gente pode refinar nosso pensamento crítico para não cair nas armadilhas das próprias palavras ao discutir essas coisas tão fundamentais? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.